Diga vigilância. Amém? Então esse é o tema que nós vamos meditar nessa noite. Queridos, quando você pega a Bíblia e você vai pesquisar sobre um tema, por exemplo, amor, você pega uma chave bíblica ou você vai no Google e digita a palavra amor e pesquisa os versículos aonde se encontra a palavra amor, você vai encontrar muitas referências. E não é diferente com a palavra vigilância. Quando nós digitamos a palavra vigilância no Google ou a chave bíblica, você vai encontrar muitos textos onde a palavra ela vai falar, ela vai instruir a respeito do tema vigilância. Então, nós somos chamados, Deus nos chamou a sermos instruídos sobre a vigilância e estar alertas. Esse é um tema extremamente importante. Porém, essa noite vamos meditar em apenas 2 textos e extrair o ensinamento desses textos. Vamos lá, ao primeiro texto dessa noite. Acharam aí? 1 Pedro, quem achou, levanta a mão. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 ao 9, que vai dizer assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor, como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Fecha os olhos, fecha a Bíblia e vamos fazer uma breve oração. Pai, no nome de Jesus, teu Filho amado, nosso Senhor, nosso Salvador, estamos aqui esta noite, reunidos como igreja. Eu também coloco diante de Ti a vida daqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Pai, que cada um de nós seja instruído pela Tua palavra. Que essa noite, mais uma vez, o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração. Que o Teu Santo Espírito venha glorificar o nome de Jesus. E o Teu reino, Tua vontade, o Teu querer, Senhor, se estabeleça nesse lugar. Coloca os Teus anjos aqui, acampados dentro do templo, no ambiente das escolinhas, ao redor da igreja e também em nossas casas. Pai, que todo projeto maligno contra nós e a nossa família, contra o culto desta noite, caia por terra a partir de agora. E o rio do Teu Espírito, o rio de sabedoria, de vida, de revelação, de conhecimento, possa jorrar aqui esta noite. E nós venhamos ser edificados. E venhamos, Pai, ter um encontro face a face contigo aqui esta noite, para a glória do Teu nome. Amém? Pode baixar um pouquinho o fundo só, Rafinha. Está muito alto. Amém, amados? Esse texto que nós acabamos de ler são instruções que o apóstolo Pedro, aquele mesmo apóstolo que andou sobre as águas, que caminhou com Jesus, que foi instruído por Cristo e que recebera as chaves do próprio Senhor Jesus. Esse mesmo apóstolo, ele vai escrever 2 cartas. E estas cartas, elas são consideradas universais, porque elas não estão simplesmente alicerçadas naqueles irmãos antigos do seu tempo. São cartas que se renovam, assim como a palavra de Deus, ela se renova todos os dias. Deus, essa noite, Ele vai falar com os seus filhos. Amém? Deus, Ele vai falar com cada um de nós aqui, por meio da sua palavra. Então, as instruções que Pedro deixou para os eleitos do Senhor, porque era esta forma que Pedro se relacionava, chamava os irmãos em Cristo,
os irmãos na fé, ele chamava os irmãos de eleitos, eleitos no Senhor, sacerdócio real, raça santa, sacerdócio eleito, sacerdotes do Senhor, e ele chamava os irmãos de eleitos. Tem eleitos aqui essa noite? Então ele estava usando essa expressão para chamar os seus irmãos da fé. Querido, esse texto, essa carta de Pedro são conselhos práticos e essenciais. Diga comigo, conselhos práticos e essenciais para termos uma caminhada na fé de maneira saudável. Quantos aqui querem caminhar de uma forma saudável? Quantos querem ter uma vida de fé de uma maneira saudável? Levanta a mão para o céu. Tira um pouquinho o gravezinho, o agudo também, Rafinha. Então Pedro, ele pediu para os irmãos estarem alertas e vigilantes. Diga comigo, estar alertas e vigilantes. São duas características que precisamos exercitar para nós não sermos surpreendidos. Quem aqui gosta de ser pego de surpresa por alguém? Por alguma situação? Ninguém de nós gosta. Às vezes nós não temos nem reação, mas se nós estamos preparados, a nossa reação, ela é diferente. Vou te dar um exemplo. Quando você está atuando numa função de vigilante, quem aqui já trabalhou de segurança, de vigilante, já tirou hora como sentinela no quartel? Levante a mão para o céu. Então você vai entender esse exemplo. Quando você está atuando na função de vigilante, por exemplo, cuidando do patrimônio de uma empresa, de uma família, cuidando algo que foi colocado diante das suas mãos, como deve ser a sua postura? Como você precisa estar? Se você está cuidando de algo, você está como sentinela, você está como vigilante, como deve ser a sua postura? Desatento, desfocado, imprudente, ou você precisa estar atento, você precisa estar vigilante, com os dois olhos e os dois ouvidos bem abertos, amém? Senão, se você não está assim, você corre um risco de ser surpreendido pelo ladrão. Aleluia. Eu fiquei 7 anos dentro do exército. Graças a Deus, nenhum ronda, nenhum oficial ou sargento me pegou desatento na hora. Não que teve momentos que eu não estava desatento na hora, tirando o serviço. Teve momentos que eu estava desatento. Mas graças a Deus eles nunca me pegaram desatento. Amém? Se eles me pegassem desatentos, o que aconteceria? Não bota para a rua, mas você vai entrar numa lista, num dos boletins deles lá chamado quarta parte, justiça e disciplina. E o nome daquela pessoa que foi pega em desatenção entra ali e ela recebe uma punição, seja pernoitar no quartel durante uns dias, até mesmo cadeia, amém? Porque ele estava desatento, aleluia. Então, todo aquele que está incumbido de uma missão de vigiar, você não pode estar desatento. E querido, Pedro estava dizendo para a igreja: vigiem, estejam alertas, porque vocês têm um inimigo, um adversário, que ele está andando ao redor. E qual era o objetivo? Qual era a finalidade? Pedro estava instruindo os irmãos para que eles não fossem destruídos pelo inimigo. Quem aqui em sã consciência quer ser destruído? Quantos querem ver a sua vida por terra, sua família por terra, seu casamento por terra,
sua empresa desestruturada. Quantos querem ver isso acontecer? Nenhum de nós. Nós queremos estar de pé, queremos ver a nossa família de pé, queremos ver o nosso casamento de pé, queremos ver os nossos filhos de pé, queremos ver a nossa igreja de pé, o nosso ministério de pé, sim ou não? Mas, para que ele permaneça de pé, nós precisamos estar vigilantes. Cutuca alguém perto de você e diga assim: você está vigiando? Ou você está dormindo? Como estamos? Eu não falo só espiritualmente. Essa palavra ela serve para todas as esferas da nossa vida. Amém? Todas as esferas. Então o exemplo que Pedro utiliza para descrever o diabo, nosso inimigo, é um exemplo muito oportuno. Ele vai comparar o diabo como um animal, como um leão. Quem já teve a experiência de ver um leão atacando a sua presa, ou cercando a sua presa? Quem já teve essa experiência? Não estou dizendo fisicamente, mas pela televisão. Fisicamente só dentro de uma jaula bem guardada, né? Porque senão a gente corre o risco de ser pego pelo animal. O leão é um animal impotente, irmão. É um animal com porte violento, musculoso. Quando você olha para ele, te dá medo. Quando ele abre aquela boca e ele solta um rugido, você treme. Quem já foi no zoológico aí, levanta a mão. Sabe, querido, uma das coisas que eu gostava no tempo de escola, do primário, era das excursões. Quem já teve esse privilégio de ir com as excursões da escola a algum lugar? Levanta a mão. Lá em Santa Maria eles faziam muito. Ora era excursão para Coca-Cola. É sério. Para entrar lá dentro da fábrica, ver todo o sistema, até o refrigerante chegar nas nossas casas. E lá eles nos colocavam dentro de uma sala também, onde passava um filme, tinha um cinema para criança, nos davam um brinde no final. Lembra daquela febre do ioiô? Talvez as crianças de hoje nem sabem, nem conheçam o que é um ioiô. Então nos davam, nos presenteavam com brinquedos, ioiô, outras coisas. Claro que era um marketing, uma estratégia. Mas dentro dessas excursões da escola, uma delas que eu pude ir foi para Esteio. Lá tem o zoológico até hoje. Se você tiver um tempo, uma oportunidade, reúne a sua família e vá passar um dia lá nas suas férias, amém? Vá conhecer o zoológico, é muito legal. Hoje já reduziu muito os animais lá, mas os leões ainda estão lá. E eu estava lá, e quando o leão ele solta o rugido, irmão, você pode estar longe, você ouve, e você chega a parar, porque é um animal impotente, imponente, não é impotente, imponente. E querido, quando ele mira a sua presa, quando ele arma a estratégia para pegar, é difícil ele falhar. Geralmente ele tem êxito na captura da sua presa. Então Pedro ele pega esse animal para trazer um exemplo espiritual. Ele vai dizer que o diabo se assemelha a um leão. E esse leão ele está onde? Ao redor. E o objetivo dele é claro. Ele quer tragar alguém. Ele está cuidando, ele está vigiando, ele está à espreita, esperando a oportunidade certa, o momento certo de dar o bote para tentar destruir aquela pessoa. Aleluia. Quantos aqui têm sido atacados, ou você já foi atacado em algum momento da sua vida, por essas forças espirituais? Levante a mão para o céu. Todos os dias nós somos atacados.
Todos os dias há um levante contra as nossas vidas. E muitas vezes, fruto da correria, dos teus afazeres, de uma vida corrida que nós temos, muitas vezes nós não nos percebemos, mas nós estamos em constante guerra. Olha para o irmão do teu lado e diga assim: você está em guerra. Diga. O apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Efésios que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores que ocupam as regiões celestiais. E o objetivo deles é nos separar de Deus, do propósito de Deus, seja para a família, seja para a criação dos teus filhos, seja para a tua vida ministerial, tua vida profissional. O objetivo dele é de nos afastar dos projetos de Deus. Qual é o projeto de Deus para nós? Qual é a vontade de Deus para nós? Nos ver sofrendo? Nos ver vivendo de qualquer maneira? Não. Os planos de Deus para mim e para você são bons, perfeitos, agradáveis e não acrescentam dores. Aplauda bem forte ao Senhor. Esse é o projeto de Deus. Esse é o plano de Deus. Então as estratégias do inimigo, elas são variadas. Ele possui muitas estratégias e elas vão se adaptando a cada faixa etária. Para a criança ele usa uma estratégia. Para os adolescentes, outra estratégia. Para os adultos, outras estratégias. Amém? Você tem que lembrar que o seu inimigo, ele é um ser extremamente poderoso e extremamente sábio. Você não pode desconsiderar isso. Apóstolo, você está dando crédito demais ao inimigo. Não. Jesus Cristo já venceu ele na cruz do Calvário. Ele já foi vencido, mas ele ainda está solto. Ele não foi ainda aprisionado. E ele ainda está operando. Amém? E eu não posso, querido, viver uma vida desapercebido destas coisas. Eu preciso viver em vigilância contra as astutas ciladas que ele tem gerado contra nós e a nossa família. Então o seu objetivo não é apenas destruir um indivíduo, não é apenas paralisar uma família. O objetivo do inimigo é destruir uma geração inteira. Amém? Destruir uma pessoa é fácil, uma família é fácil, mas ele vai muito além. Ele quer destruir uma geração inteira. Se uma geração inteira não conhecer a Deus, não conhecer o Senhor, não tiver comunhão com Deus, como será o mundo nos próximos tempos? Se uma geração inteira for destruída, se uma geração inteira não conhecer a Deus, como será o mundo? Como serão os filhos desta geração? Terrível. Amém? É por isso que Deus tem os seus filhos e as suas filhas. É por isso que Deus tem os seus testemunhas na terra, que estão levando as boas novas, que estão trabalhando para Ele, que estão impedindo muitas vezes os planos do inimigo de se realizarem. Aonde estão aqueles que estão atrapalhando os planos do inimigo? Não é para você ter medo dele, não. É para você saber quem anda do seu lado. É para você saber quem está contigo. Aquele que está conosco é maior do que aquele que está no mundo. E se eu ando com ele, eu venço os projetos do inimigo. Mas eu não posso, querido, ser alguém displicente e não vigiar. Eu preciso vigiar. Para isso, então, ele usa todos os meios e recursos possíveis. Ele não mede esforços, ele não brinca, principalmente aqueles com o poder de propagação em massa. Amém?
O que é um mecanismo? O que é algo com poder de propagação em massa? É onde aquela informação, aquele projeto, ele vai atingir grande parte da sociedade. Aonde você encontra algo que tem o poder de alavancar uma ideia? Aonde nós encontramos? Na mídia. Televisão, cinema, a internet. Apóstolo, você é contra a TV, contra a internet? Não. Estamos usando as mídias. Amém? Assim como nós usamos as mídias, assim como nós usamos a internet, usamos essas plataformas, querido, o nosso adversário também está usando. Eles também estão introduzindo o seu sistema, as suas ideias, propagando os seus planos, por meio da mídia, por meio da internet, do sistema de educação, de jogos eletrônicos, sim ou não? Do sistema político, de ideologias. Quantos aqui estão na faculdade? Levanta a mão. Hoje, tem alguém estudando, fazendo faculdade? Melissa, irmã, 4 pessoas, 5. Querido, quando eu morava em Santa Maria ainda, eu estava fazendo um curso superior. E como eu pude observar, professores da faculdade, em vez de darem aula, de tratarem os assuntos, eles tentavam sorrateiramente introduzir ideologias. Amém? Porque existe um sistema, diga sistema, existe um plano para que algumas coisas aconteçam e se estabeleçam. Então ele não vai brincar, ele vai utilizar várias maneiras de trazer o seu plano à existência. Mas eu e você precisamos estar atentos. Quantos viram a manchete, a notícia, as informações daquilo que aconteceu na escola de Blumenau? Levanta a mão quem viu. O que você achou? Você ficou feliz? Ou você ficou triste, comovido com aquela situação? Agora eu te faço uma pergunta. Aquilo te chocou, não te chocou? Quem é pai e mãe? Levanta a mão aqui. Vou te fazer uma pergunta. Você foi ver o que o seu filho está vendo na internet? Você foi ver as amizades que ele tem? Você foi ver os games que ele joga? Querido, hoje grande parte dos nossos filhos e dos adolescentes, eles estão ou com um celular, ou um tablet, ou um computador na mão, e eles passam horas e horas a fio ali, sim ou não? No meu tempo nós não passávamos, na nossa geração nós não passávamos, porque nós não tínhamos, amém? Então qual que era a diversão? Jogar bola, jogar taco, jogar pedra, aleluia. Quem mais jogou pedra aí? Em cima das casas, misericórdia. Viu como não fui só eu? Porque a gente não tinha isso. Levantar pandorga, fazer trabuco de taquara, quem fez? Ah, meu irmão, é maravilhoso, é legal. Eu fazia guerra com os meus irmãos de trabuco. Nós começava bem, mas no final terminava mal, porque ficava um em cada canto da casa, 3 irmãos, homens e uma mulher. Aí nós ficava um em cada canto da casa aí, trabuco e trabuco. Querido, e se o trabuco ele é bem feito, a bolinha de cinamone sai com muita pressão, sim ou não? Chegava a sair fumaça na ponta. Mas uma pena que durava pouco. A taquara começava a murchar e logo tinha que fazer um novo. Mas eu fazia e nós guerreava. E era um contra o outro. Mas ali um pouco dava sacanagem. Nós se olhava e vinha 2 contra o mesmo e pá! E já dava aqueles gritos e ai, ai, ai. E aquela folia de criança, sim ou não? De vez em quando a mãe e o pai tinham que apartar, a cinta surgia,
no cenário para acalmar os ânimos, o trabuco era escondido, estilingue. Quantas vezes, brincando de estilingue, querido, várias brincadeiras, mas hoje a gente vê mais as crianças, os jovens, vamos dizer assim, preenchendo o tempo ocioso nas redes sociais, nos games. E muitas vezes o plano do inimigo está inserido sorrateiramente aonde? Num game. Pastor, você é contra game, contra todos os jogos? Não. Eu estou dizendo para você vigiar o que o seu filho está vendo. Eu estou dizendo para você também vigiar o que você está fazendo na internet, nas redes sociais. Porque ali há, querido, muitas vezes uma aparência de bondade, de coisas boas, mas o fundo delas é um projeto maligno para te derrubar e te destruir. Sim ou não? Vá pesquisar, faça uma pesquisa, digite lá no Google, separação de casais por causa das redes sociais. Pesquisa lá. Pesquisa e veja a quantidade de casais, casamentos, famílias que foram destruídas fruto do mau uso de redes sociais. Diga ai, ai, ai. Quem é que está por trás disso? Quem é que quer ver a sua família destruída? Não é Deus, mas é o inimigo. Eu tenho rede social, irmão. Eu uso elas. Amém? Tenho o Instagram, e tem o Facebook, e também o YouTube. Diga YouTube. Eu tenho essas redes sociais, mas eu não fico brincando com elas. Querido, por mais que eu use lá o nome de pastor, e todo mundo veja às vezes as minhas postagens cristãs, versículos, foto de culto, de vez em quando aparece, vamos dizer assim, um enviado do inimigo ali. Quem já está entendendo? Mulheres às vezes seminuas, pedindo o quê? Amizade. Aí você acha que eu vou aceitar? Vou aceitar? Vou, irmão. A Bíblia vai me instruir a fugir da aparência do mal. Vai o Germano lá querer dar uma de forte, de santarrão. Vou aceitar. E não vou só aceitar, vou olhar as fotos. Aí você dá uma volta, mas deixa eu olhar de novo. Mas sabe que o produto é bom? Pronto. Já está meio caminho andado para a tua destruição. Sim ou não? O próximo passo qual que é? Vou mandar uma mensagem para essa gata. Ou falando das mulheres também, né? Diga, assim, diga amém, homens. Vou mandar uma mensagem para esse gato. E ali, querido, você sabe o que acontece. Amém? Então nós temos que vigiar. Cuidado com as propostas que você anda recebendo. Esteja vigilante e atento às vozes que você está ouvindo. Amém? Quantas vozes falam na terra? Várias vozes. Qual voz você está dando ouvido? A voz de Deus ou a voz do teu adversário? Que voz você está ouvindo? Que voz você está dando atenção? A voz de Deus, ela é clara. A voz de Deus nunca vai querer o teu mal, a tua destruição. É fácil filtrar a voz de Deus da voz do seu adversário. Amém ou não amém? O inimigo, ele anda ao nosso redor. Está pertinho. Está observando. Está atento. Está mandando uma sugestão. Se você não caiu, ele não vai desistir de você. Jamais ele desiste de nós, irmão. É ou não é verdade? Ele desistiu de Jesus? Não. O próprio Cristo estava fraco fisicamente, porque 40 dias ele estava no deserto jejuando.
sentiu fome. O físico dele estava fraco, mas o espírito dele estava forte. E quando o tentador se aproxima e faz as propostas, ele venceu o tentador pela palavra. E o tentador se afastou, diz a Bíblia, até novo momento oportuno. Ou seja, ele não desistiu de tentar Jesus. Não foram essas 3 tentativas e desistiu, não. Querido, o inimigo das nossas almas, ele jamais vai desistir de nós. Ele sempre vai querer tentar tirar você do caminho de Deus. Amém? Sabe aquele desânimo que tenta bater no seu coração, tenta bater na sua vida? Sabe aquela voz que vai falar dentro do seu coração: não vá mais na igreja, não vá mais na célula, ninguém gosta de você naquele lugar, seu pastor não te dá atenção, os irmãos te olham com olhos diferentes. Quem está por trás dessa voz? Vamos aplaudir a Deus pela vida da resposta, irmã Elza. O inimigo, irmão, não é Deus. Deus não quer que você saia. Deus não quer que você se perca. Ele quer que você esteja firme na presença dEle, alerta, vigilante, constante na sua caminhada. Agora vamos para o segundo texto. Diga segundo texto. Tratamos do primeiro ponto sobre vigilância. Nós vamos tratar sobre 2 pontos. O segundo texto então está no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 24, versículo 42 ao 44, que diz assim: portanto vigiem, diga vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados. Diga preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês mesmos não esperam. Amém? Nesse segundo texto, o sentido de vigilância é outro. Aqui o sentido da vigilância é para a segunda vinda do nosso Senhor Jesus. Amém? Jesus estava ainda com seus discípulos. Ele não havia ainda sido crucificado, não havia ainda sido ressuscitado pelo Pai, e não havia ainda subido ao Pai. E já estava tratando, exortando os seus discípulos, ensinando eles sobre esse tema extremamente importante: o dia do seu retorno. Quem acredita que ele vai retornar? É a esperança, é a nossa esperança que ele voltará, que ele vai retornar. Então ele já estava exortando, ensinando os seus discípulos sobre a sua segunda vinda. Fiquem vigilantes, atentos, em preparação, porque vocês não sabem o dia do meu retorno. Então os discípulos e a igreja não deveria acreditar nos falsos cristos, nos supostos cristos que se manifestariam daquela data até o seu retorno. Querido, quantos homens e mulheres, principalmente homens, já se manifestaram na terra dizendo que eles eram o Cristo? Você conhece? Seja pela rede social, seja por algum programa. Você conhece alguém que se declarou: eu sou o Cristo, eu retornei? Quem já viu esses supostos cristos? Levanta a mão. Eu já vi em programas de mídia. E o mais tremendo de tudo, não é que eles estão aí. O mais tremendo de tudo, irmãs Janes, é que eles arrastam uma multidão
de seguidores. Amém? Jesus já voltou, irmão? Não. Como é que eu sei que ele não voltou? Como que eu sei que Cristo ainda não voltou, pastor Elisandro? Pela palavra. Porque ele vai aparecer para todos ao mesmo tempo. Mas se eu desconheço, se eu estou desapercebido, se eu não conheço as Escrituras, eu posso me tornar uma presa fácil do inimigo. Amém? E quantos, infelizmente, estão sendo capturados e destruídos por ele? Então Jesus vai dizer, por isso eles deveriam permanecer em diária preparação. Deveriam se preparar quando? Diariamente. Diga diariamente. Não uma vez por ano. Não em apenas um congresso. Não em apenas um seminário. Não uma vez por mês do culto de ceia. Não, eles deveriam se preparar diariamente. É uma preparação diária. Pega um atleta, como um exemplo, um atleta profissional de altíssimo nível, que compete em Olimpíadas, compete em grandes competições. Ele se prepara uma vez por ano? Não. Todos os dias, ele tem uma rotina física de preparação. Pega um corredor, por exemplo. Esse camarada, ele precisa correr no mínimo 2 horas por dia. Se ele é um corredor de maratona, no mínimo 2 horas por dia. A alimentação dele precisa ser uma alimentação regrada, cuidada. Existe toda uma preparação. Além do treino, da alimentação, ele precisa também estar focado no objetivo. Qual o objetivo de um atleta de alto nível? Ganhar a medalha, o troféu, a competição, o prêmio que ali está sendo oferecido. Qual é o prêmio que o Senhor está oferecendo para você? A coroa da vida, a salvação eterna. Esse é o prêmio que Deus está oferecendo para nós, está disponível para nós. Querido, então ele precisa estar focado, ele precisa ter uma meta, ele precisa ter um alvo definido. O atleta precisa ter um alvo. Aí eu pergunto, para mim e para você, você tem um alvo? Você tem uma meta? Qual o teu propósito, teu objetivo? Quem é o teu alvo, irmão? Qual o teu alvo? O nosso alvo, ele precisa ser Cristo. Cristo precisa ser o teu alvo. Cristo precisa ser a tua meta. Não, eu vou buscar a Deus quando dá. Vou buscar a Deus quando me sobra um tempo. Você não tem alvo, você não tem meta. Você está combatendo de qualquer maneira e você está, querido, em perigo. Cutuca o irmão do teu lado e diga assim: você está em perigo? Não precisa responder, é você e Deus, amém? Mas quem sabe você está correndo perigo. Então, querido, o próprio apóstolo Paulo, ele pega esse exemplo do atleta, e ele vai dizer que o atleta se prepara, ele corre, ele treina, com o objetivo de ganhar uma coroa, um troféu, uma medalha. Porém essa coroa, esse troféu que ele espera ganhar, é um troféu que? Corruptível, passageiro, que logo logo ele é colocado ali na estante e é esquecido, perde o valor. Porém, querido, nós não estamos correndo essa carreira, nós não estamos atrás desse instrumento que vai perder o valor. Eu e você estamos correndo a carreira para chegar no dia final e receber a coroa incorruptível, que não perde o valor, a coroa eterna do Senhor Jesus sobre nós. Então, de que maneira nós estamos correndo a nossa carreira? De que maneira eu e você estamos nos preparando? Qual é a sua preparação?
Como você tem se preparado? Eu e você precisamos ter uma vida de santidade, uma vida de obediência ao Senhor e à sua palavra, viver de uma forma justa, íntegra e reta diante de Deus, diante dos homens, amém? Assim nós estamos nos preparando diariamente, aleluia, preparação diária, vida de oração, de comunhão com Deus, vida devocional, diga comigo devocional. Nós precisamos estar nos preparando, querido. Preparação, em constante preparação, porque nós não sabemos quando o nosso Senhor virá. E se você ler um pouquinho acima esse texto de Mateus, você vai ver que Jesus estava falando justamente disso. Ele disse: 2 estarão no campo, um ficará e o outro subirá. 2 estarão na casa, na cama, um vai subir e o outro vai ficar. Por quê? Porque ele disse assim como foi nos dias de Noé, onde as pessoas se casavam, festejavam, estavam vivendo normal, a sua vida normal. Chegou o dia onde a arca foi finalizada e a família de Noé, os seus filhos, os animais entraram e a porta se fechou. E quando eles viram que o dilúvio chegou, já não havia mais tempo. Então, se eu e você estamos em uma constante preparação, esse dia não vai te pegar de surpresa, porque você está vigilante, você está atento. Mas uma das tendências humanas é o crente entrar no estágio de dormência. Diga dormência. Pega a parábola das virgens, prudentes e sensatas. Antes da volta do noivo, havia aquelas que estavam com óleo e sem óleo, mas a Bíblia diz que um pouco antes da volta dele, todas elas estavam dormindo. Diga ai, ai, ai. Todas elas dormiram. Então muitas vezes é natural que nós venhamos entrar nesse estágio de dormência. Mas cuidado, Deus ele não quer que você durma espiritualmente falando. Ele quer que você esteja atento, vigilante, em constante preparação. Aleluia! Quem está entendendo aqui? Eu vou finalizar com essa frase. Na caminhada com Jesus, não existe feriados ou férias. No mundo nós temos o nosso calendário, e no nosso calendário existem feriados. E quando você trabalha em uma empresa, você trabalha de carteira assinada, você não fica feliz quando tem um feriado? Irmão, eu trabalhei dos 14 anos até o dia que Cristo me chamou para tempo integral de carteira assinada, em empresas, fábrica de calçado, garçom, cobrador de ônibus, 7 anos do exército, e antes de arrumar esses trabalhos, limpando o pátio, pintando casa, instrutor de trânsito, examinador de trânsito e outras funções. Mas eu gostava quando dava no dia de feriado, porque nós recebia o salário em casa, amém? Então o feriado é bom para o mundo, para o nosso descanso. E quando chegavam as férias, então, irmão, oh glória, no quartel era 30 dias em casa, aleluia. Chegava lá nos últimos dias, já estava louco para retornar, porque já estava cansado de estar em casa, cansado de às vezes não ter o que fazer, estava louco para voltar para o trabalho. Mas na nossa vida com Cristo não tem feriado, irmão, não tem férias, é todos os dias, é vigilante todos os dias, é resistindo todos os dias na fé às propostas do inimigo, para que você permaneça de pé e constante na caminhada, aleluia.
Coisa horrível é você ser reprovado e ter que voltar lá para o final da fila. Quem já reprovou na escola, levanta a mão para o céu. Qual é o gosto de reprovar? No segundo grau eu reprovei, irmão. Trabalhava o dia inteiro, estudava de noite, uma vida bem corrida. E fui deixando, fui relaxando e reprovei em matemática e português naquele ano. E naquela época eu podia trancar aquelas disciplinas e seguir fazendo as outras. Naquela época era assim. Hoje eu não sei como é. Aí eu deixei, tranquei o português, a matemática e segui nas outras disciplinas e depois fiz um supletivo daquelas duas matérias e concluí o segundo grau. Mas como foi difícil, irmão, o gosto de reprovar. Todo aquele ano de luta, todo aquele ano pegando chuva, todo aquele ano frio e outras coisas mais, e chegar no final do ano e você reprovar, o gosto não é bom. E eu havia decidido, eu não quero mais reprovar, eu não quero mais sentir esse gosto amargo. E graças a Deus, depois daquela experiência, eu não reprovei mais. Então eu e você precisamos andar em vigilância, em constante vigilância, para nós não sermos pegos de surpresa e cairmos nas armadilhas do inimigo e muitas vezes reprovar e sentir o gosto amargo e às vezes ter que voltar para o final da fila e recomeçar tudo de novo. Deus não quer que você vá para o final da fila. Deus quer que você permaneça de pé. Se você caiu ou se você cair ou já caiu, Ele não vai te deixar caído. Ele vai vir até onde você está. Ele vai estender a sua mão, pegar na sua mão e te levantar de novo. Ele vai te colocar de pé. Mas Deus não se agrada de nos ver caído. Deus não se agrada de nos ver à beira do caminho. Deus, Ele quer nos ver no centro da sua vontade, frutificando, fazendo discípulos, levando a palavra, fazendo algo em seu reino. Amém? Pastor, é só na igreja? Não. Em todos os lugares aonde você estiver, Deus quer usar a sua vida. Se coloque de pé nesta noite e aplauda bem forte ao Senhor.